Olá pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco sobre empreendedorismo, tá? Vou dar 5 ou algumas dicas para vocês de como começar, porque muitas pessoas vêm me perguntar como eu comecei, como foi o processo, tá? E o processo não foi tão simples assim, não foi, vou começar a fazer aventais e vender, então assim, vou compartilhar com vocês como começar, o que você deve fazer, pelo menos são as minhas experiências e eu quero compartilhar essas experiências com vocês, tá? Então pega o seu caderninho, pega a sua caneta e comece a anotar, porque essas dicas são valiosas, porque nada melhor do que alguém que fez na prática e funcionou para compartilhar isso com vocês. E antes de qualquer coisa, já curta o nosso vídeo, já se inscreva no nosso canal, porque isso é de extrema importância para o nosso crescimento, para vocês também cada vez mais estarem recebendo conteúdos valiosos, né? Que essa é a minha meta, compartilhar um pouco o que eu aprendi nessa minha vida, né? Para vocês que não sabem, eu vim da área da gastronomia e fiz essa transição de carreira, né? Para o empreendedorismo. Vamos lá, comecei em 2017 com o CNPJ e esse fica para outro vídeo, ok? Então vamos lá. A primeira dica é anote todas as suas habilidades e coisas que você gosta por ordem ou sem ordem, né? Eu gosto de colocar por ordem para colocar a ordem do que eu mais gosto, do que eu menos gosto, mas talvez o que eu menos gosto seja algo que eu tenha muita habilidade. Isso é importante porque a gente vai precisar começar com menos recursos, né? Anote essas ideias, tá? E depois a gente vai pro segundo passo, que é o quê? Desses 5, sei lá, de 5 a 10 ideias que você teve, você vai selecionar as que você precisa de menos recurso. Por quê? O ideal é que você comece o seu negócio, ou pequeno negócio, ou o seu sonho, com menos recursos, que você precise de investir menos financeiramente para você testar, até porque você não sabe se aquilo vai dar certo, né? Então, para você poder validar. Então, eu sempre falo, dentro do que você, das suas habilidades, do que você gosta de fazer, selecione o que você gaste menos, né? Se forem 2 ou 3 ideias, ok. Um terceiro momento, isso aqui, gente, é algo muito importante, que é o quê? Nem tudo que a gente gosta dá dinheiro, ou talvez dê dinheiro, mas dê pouco dinheiro, né? Eu sei que o foco não é, é só o dinheiro, né? Obviamente que as pessoas romantizam e colocam muito glamour no sentido de a gente tem que fazer por amor, né? E é uma pergunta que a gente sempre escuta por aí, você faz por amor ou você faz por dinheiro, sendo que eu acho que tem que ter uma conexão ali, né? Porque senão fica muito vazio você falar, caramba, eu faço por amor, mas eu não ganho dinheiro com isso. Não, dá pra fazer com amor e ganhar dinheiro, mas a gente tem que também ter ali um certo, não sei nem se eu chamo isso de equilíbrio, mas os dois eles precisam ter um casamento muito bom, de tanto por amor quanto por dinheiro, né? Então eu sempre falo, às vezes o que você mais gosta não dê tanto dinheiro na parte inicial. Então às vezes você tem que optar por algo que você saiba que você vai conseguir escalar e que vai ter uma demanda boa. Agora eu vou dar um exemplo para facilitar aqui, para vocês entenderem, tá, beleza, escolhi o produto, anotei, e agora o que eu faço? Vamos supor que eu comecei um exemplo bem simples que geralmente as pessoas fazem quando vão para a faculdade, para pagar a mensalidade de faculdade. Comece fazendo brigadeiro. Por quê? Porque é um doce simples de fazer, qualquer pessoa consegue fazer, coloca os ingredientes na panela, dá o ponto, ele tem uma durabilidade boa, tá? E daí se vocês quiserem entrar nessa parte de como, não só fazer o doce, mas a parte de você armazenar e tudo mais, é bem importante também, mas isso aí ficou para um próximo passo. Decidi que vou fazer brigadeiro, certo? Provavelmente vocês têm algum grupo do WhatsApp, seja ele do seu condomínio, seja ele familiar, seja ele da faculdade. Faz uma receita pequena, faz uma receita como se fosse para uma caixinha de leite condensado, né? E ali todos os outros ingredientes, claro. E aí você começa com uma receita pequena, porque você vai ter um custo mais baixo, né? Faz uma fotinho ali, posta no grupo, coloca o valor. Olha, estou aqui com 5 caixinhas, de 4 unidades de brigadeiro, por, sei lá, R$ 20. E aí você começa a testar. E aí você vende. E esse dinheiro que você vendeu, você vai lá e você reinveste no seu negócio. Tudo isso, gente, quando eu falo sobre essa questão do começar a empreender, que daí agora vai para um segundo passo, não é só... Existem várias situações de acordo com cada pessoa. Tem pessoas que fazem isso por necessidade. No caso da faculdade, geralmente algumas pessoas, não são todas, não é o nosso caso, mas algumas pessoas ainda moram na casa dos pais e precisam realmente só de uma renda ali para se sustentar ou para pagar a faculdade de fato, mas geralmente tem moradia, tem alguma coisa.
Então não é um caso de alguém que realmente precisa de uma renda urgente para poder sustentar uma casa, uma família, porque aí o legal seria que a pessoa tivesse o emprego fixo, né? Aí eu sempre, agora eu vou falar para vocês sobre a transição, porque não é da noite pro dia, né? Vamos lá, dificilmente vai ter um cenário ideal para você começar a fazer aquilo assim, não, hoje é o dia, agora é a hora, tá? Mas a gente tenta se programar para aquilo, né? Que nem a gente fala assim, e se amanhã eu morrer? É muito previsível, assim, porque se você cuida da sua saúde, da sua alimentação, pode ser que você tenha um infarto, alguma coisa? Pode ser, mas é difícil, né? Então não viva com essa mentalidade. A não ser que seja para você viver com intensidade, mas não é disso que a gente tá falando. Então, peguei, fiz o teste ali do meu produto com o grupo pequeno. A minha vida é corrida. Faça uma vez por semana, estabeleça aqui. Todas as sextas eu tenho um brigadeiro, tenho essa quantidade. Aí você vai começando a testar o seu público. Eu sempre falo que é o quê? Comece com um produto, seja ele qual for, comece com um produto, porque a variedade pode te atrapalhar. Porque, um exemplo, se você começa fazendo brigadeiro, beijinho e bicho de pé, às vezes o bicho de pé vai ter uma saída menor e aí você fez a mesma quantidade, então provavelmente você vai ter perda. Por quê? Porque você está trabalhando com insumo alimentício, isso tem validade. Então, assim, comece com um tipo de produto. Depois você pode colocar a caixinha com brigadeiro e beijinho. Brigadeiro, beijinho e bicho de pé. Tá? Então sempre comece com menos, para primeiro você testar o seu público e ver como que acontece. E às vezes, gente, no começo, talvez você não venda nenhuma, ou você venda só uma, ou seu pai e sua mãe compram para te ajudar. A questão de empreender é a garra, gente, é a garra e a consistência, tá? Porque não vai ser fácil. E aí, depois eu falo pra vocês um pouco como foi a questão do avental e como eu cheguei até o avental. E o outro passo que eu tava falando, que é uma dica, na verdade, é assim, se você tem um emprego fixo, e aí no caso da pessoa que tem um emprego fixo, né? E pensa em fazer essa transição, né, do CLT pro CNPJ, que a gente tanto fala por aí, não vai ser como um passe de mágica, tá? A gente precisa de uma estrutura. Estrutura o quê? Financeira. Vai depender da sua situação em casa, financeira, né? Se você é o provedor, se você, enfim, se aquela sua renda do CPF depende pro sustento da sua casa. Por isso que eu falo, de perfil para perfil, né? Eu faço uma leitura sempre, quando alguém vem conversar comigo, eu sempre pergunto sobre essas questões para poder dar um norte para a pessoa. E aí, no meu caso, um exemplo. Para eu poder fazer a transição, primeiro o quê? Eu já tinha marca de aventais e quando eu comecei foi justamente por uma segunda renda, só que já com a prospecção de que eu queria atender grandes restaurantes renomados. Só que naquele momento eu só trabalhava em bons restaurantes, mas eu não achava que eu ia atender aquele público em si, eu não sabia na real, até ele realmente ir se lapidando e chegar no público que eu atendo hoje. Mas naquele tempo era só uma renda extra e aí entrava de pingadinho, vendia um avental por mês, quando entrava a cada 2, 3 meses entrava 2 unidades, então assim, muito assim, não tinha como eu ter um parâmetro, né, do que de fato aquilo um dia seria minha renda principal. Quando eu decidi fazer essa transição, eu tive motivos pessoais e profissionais para poder tomar essa decisão, porque na minha carreira profissional, trabalhando fora, eu estava me sentindo bem, realizada, e também tinha outras questões, não dessa parte pessoal de realização, mas também de sobrecarga, né, como todo canto tem. Então eu comecei a fazer um pé de meia, porque assim, o meu primeiro pé de meia, né, foi quando eu me divorciei, que saí sem nada, então eu tive que fazer o pé de meia para poder sair, né, do meu divórcio. E aí nessa segunda intenção foi quando eu tive que me reerguer para poder seguir com o CNPJ. E aí naquele momento eu pensava que os aventais já estavam começando a caminhar, eu não tinha noção de que, pra minha cabeça, aquilo já estava caminhando, tá? Hoje em dia eu vejo que realmente está caminhando. Mas naquele momento eu tava em dúvida ainda, então a confeiteria sempre foi minha paixão. Então eu tinha investido um dinheiro num forno industrial, porque eu falei, eu vou fazer encomenda de doces, porque eu me agarrava muito àquilo, porque querendo ou não é o dinheiro que entra, e vou continuar com os aventais, porque já ando aqui com as costureiras. E fiz ramifiquei, né, em 2, e por hora foi isso, e fiz o pé de meia para poder sair realmente da carteira assinada. Então,
teve que ser aos poucos, gente. Por quê? O primeiro mês a gente não sabe como vai ser, por mais que de início a gente não sabe como vai ser, porque muitas pessoas vendem na internet essa questão de não, você tem que ter certeza de quanto vai ser o seu faturamento todos os meses, porque daí você, enfim, é muito sensacionalismo que é vendido por aí, né, do que de fato acontece, tá? Coisas ruins acontecem geralmente nesses momentos, quando você acha que tá tranquilo, agora eu vou focar aqui nos aventais e nos doces e vou fechar as contas. E bem naquele mês acontece inúmeras situações que você fala, caramba, quase não consegui pagar aluguel. Então assim, se preparem financeiramente, porque a gente não vive só de motivação, de coisas bonitas, de ai, agora tem minha empresa, não. Né? Tem um lado, eu não vou falar que é o lado ruim, mas é o lado puxado, e se você não tiver determinação e garra, você não passa por ele. Quando a gente fala que todos os dias, um pouquinho todos os dias, é justamente sobre isso, tá? Então mesmo quando você estiver sem motivação nenhuma, você vai ter que fazer, né? Você vai ter que falar com o seu cliente, você vai ter que trabalhar ali na sua empresa, no seu Instagram. Pra você empreender, eu acho que em qualquer lugar do mundo, você tem que ser determinado e você ter garra, porque senão não vai te levar a lugar nenhum. E também tem a questão do quê? Que o negócio, pode ser que você tenha sorte e em 6, 7 meses o negócio já estoure e você vai ficar estabilizado para sempre, mas não é bem assim. Tudo depende de onde você quer chegar, de como você quer fazer aquilo. É importante nesse trajeto você buscar mais conhecimento. Primeiro, o que você quer. Porque se você estiver satisfeito em ganhar 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais fazendo aquilo, tá tranquilo. Agora, se você pensa em fazer uma prospecção, que sua empresa cresça, que, enfim, a meta que você determinar para sua empresa, aí você vai precisar buscar conhecimento, ajuda, né? Então, pensem sobre tudo isso, como vocês querem estar daqui 5 anos. Isso é verdade, gente. Quando falam sobre isso é verdade, porque a nossa vida em um ano pode mudar completamente. Imagine em 5 anos, né? A não ser que você continue na sua inércia, vivendo a sua vidinha, sabe? Repetidamente, porque assim não adianta querer um resultado diferente, fazendo todos os dias a mesma coisa, sabe? Se eu quero emagrecer, eu não vou estar comendo todos os dias as minhas paçocas, né, gente? Eu vou ter que tomar uma iniciativa ali para poder mudar o meu ato de agora para mudar o amanhã. E para empreender é a mesma coisa. Então, não abandone o seu emprego de carteira assinada sem antes fazer o seu pé de meia ali, o seu fundo, para você poder ter certeza que o seu negócio aqui vai estar pelo menos engatinhando, né? Você tem certeza que aquilo lá já vai ter um caminho. Um exemplo, se for doce, que você já tenha uns 3, 4 fornecedores. Sabrina, mas como eu vou fazer tudo isso? Você vai ter que dar conta trabalhando fora e empreendendo. E uma coisa que meu pai sempre me falou que era o quê? Quando eu trabalhava fora e às vezes eu tava exausta porque a demanda dos aventais no último ano que eu trabalhei foi onde começou a aumentar de fato. E a partir daquele ano, todos os meses eu tinha muitos pedidos, né? Não igual a quantidade que eu tenho agora, mas eram muitos pedidos para quem trabalhava fora. E eu não trabalhava um horário convencional, assim, sabe? Geralmente eu ficava mais horas e fora isso que tinha o tempo de transporte. E aí meu pai falava assim, quando chegar em casa, você vai estar cansada, né, exausta. Eu sou mãe atípica também, então tinha essa questão, eu tinha que pegar meu filho na casa do pai e depois ir para minha casa. Não tinha carro, morava na comunidade, vamos dizer assim, e aí era muito exaustivo, né? E aí meu pai falava, chegando lá você ainda vai dar 200% pro seu negócio. Gente, tanto que eu chorei de exaustão, hoje eu descobri, hoje não. Na minha última terapia eu descobri que a gente não chora só por tristeza e alegria, a gente chora por exaustão. Aí faz sentido, porque tantas vezes eu achava que eu estava chorando sem motivo e não era por conta de exaustão mental, física, enfim. E aí ele fala pra mim, não importa, você vai chegar e você vai trabalhar mais. Então aquilo eu falava, bom, é isso que eu tenho que fazer. E aí eu lembro que até uma vez que eu tava até meio que adoecendo, aí meu esposo falou com ele, e ele falou assim, eu não vou passar a mão na cabeça dela, ela vai trabalhar doente, ela consegue. Então assim, vocês podem achar que, meu Deus, como assim? É assim que eu fui criada, e é dessa forma que me trouxe até aqui, que vai me levar adiante. Se você quer ficar ali na sua zona de conforto, bonitinho, sendo tudo, não Sabrina, vai ficar tudo bem, fique tranquila, as coisas são assim mesmo. Aí, gente, já era, porque se você começar a ler biografia
de grandes líderes, de pessoas assim milionárias, de pessoas que têm um alto rendimento, você vai ver que a vida dessas pessoas não teve ninguém passando pano na cabeça não, tá? Independente se tenha vindo de situações financeiras boas ou se vieram de classes sociais mais baixas, mas no geral não teve ninguém passando a mão na cabeça não, pra falar assim, olha, vai ser fácil. Não vai ser fácil não, vai ser bem complicado. A questão é que a gente tem que trabalhar a nossa mente a nosso favor, né? Eu sou muito a favor da gente ter o desenvolvimento pessoal. Então, nesses anos de 2020 pra cá, eu venho estudando sobre a mentalidade. Sempre que eu posso, eu tô lendo. Agora mesmo eu tô voltando a ler um livro que eu li antes, que me fez muito bem, pra eu reforçar algumas questões, né? Porque nós somos seres humanos, então assim, a gente não tem alto rendimento todos os dias da nossa vida, né? Porque, como todo ser humano, temos problemas, temos situações, então é importante que a gente esteja sempre alinhando nosso mental, cuidar do nosso espírito, da nossa saúde física, emocional, pra gente alcançar o que a gente quer ou pra gente ter uma vida em paz, né? Eu falo que é uma vida em paz, porque a vida vai estar sempre cheia de batalhas, gente. A gente acorda já batalhando. Tudo bem que eu falo que eu acordo pra vitória, né? Eu não falo que eu acordo pra batalha. Mas é isso. Então, não faça essa transição sem antes ter um pé de meia ali pra você ter certeza que você pode sair do seu emprego, porque é mais ou menos a sensação que eu tinha era que eu estava vamos supor assim, num barco e aí eu pulei pra alto mar e aí tipo, meu Deus, pra onde eu tenho que ir, sabe? Isso que eu tava de boia, no caso a boia é o pé de meia, né? Aí sabe quando a boia fura, você tá em alto mar, também passei por essa situação, por isso que eu falo, se preparem, tá? E deixa eu ver só se tem mais alguma coisa aqui. Basicamente isso, galera. E eu acredito que aqui no Brasil, muitas pessoas perguntam por que você não vai embora pra fora de novo? Porque o Brasil, ele é um país para quem tem entendimento e tem uma concepção assim de visão, sabe que o Brasil é um dos melhores países para se viver, para empreender, para crescer. Não estou falando de questões de governo, porque se a gente se apegar ao governo, a gente tá lascado, não é mesmo? Mas é um país com grande potencial, então assim, aqui a gente tem a liberdade de poder empreender com o que a gente quer, com o que a gente gosta, diferente lá de fora, tá? Assim, é um país que tem um grande potencial para inúmeras coisas, então assim, vamos tentar ver o lado bom das coisas aqui do Brasil. Então, se você tem uma ideia de empreender, tire do papel, nem que seja aos pouquinhos. Se você quer vender os seus desenhos, se você quer vender os seus brigadeiros, se você quer vender xuxinha. Quando eu comecei a fazer xuxinha. Se você quer vender os seus poemas, eu não sei, gente, são inúmeras coisas. E para essas inúmeras coisas, o mundo é tão grande que existem compradores para tudo. Vocês sabem, existem compradores para coisas bizarras, distintas. Então, não fique pensando, já tem muita gente que vende tal coisa. Muitas pessoas não começam porque já tem muita gente vendendo brigadeiro, eu não vou fazer isso, né? Mas às vezes seu brigadeiro vai ter algo ali especial, ou faça ele ter algo especial, um valor ali que as pessoas não têm nos outros, no seu concorrente. E a concorrência sempre é bom pra você estar ali se lapidando, né? Porque assim, a gente não pode fazer comparativos. Eu não posso me comparar a uma marca que já tem investidor, que consegue trabalhar um tráfego pago ali semanalmente, dia a dia, porque eu não sou aquela pessoa. Eu comecei diferente, comecei sozinha, comecei juntando dinheiro pra minha máquina, demorei 10 meses a um ano pra juntar, fui juntando de 10 em 10 reais, 20 reais quando sobrava, comprar a minha primeira máquina industrial, que é a que eu tenho até hoje. Então a gente não pode se comparar porque isso machuca e isso não te leva a lugar nenhum. Então só tenha você como parâmetro e quando você observar o outro, que é um similar ao seu, você foca em, nossa, legal isso que ele tá fazendo e tudo mais, para trabalhar algum tipo de estratégia, né? E também no meio do caminho vai acontecer o quê? Pessoas vão te copiar. De início isso me chateava bastante, que eu falava, poxa, a pessoa tem toda a estrutura para fazer isso aqui, eu tá copiando o meu? Ai, gente, faz parte, o mundo é assim, entendeu? As marcas, grandes marcas também já passaram por isso. Marcas de carro, como vocês vira e mexe verem, lançou um carro ali da marca tal. Quando vai ver, lançou um carro similar da outra marca. E da outra marca lançou outro carro similar. Aí o cara vai ficar chateadinho porque o cara da outra marca X fez igual da Y. Então assim, vamos ampliar esse pensamento também. Por isso que trabalha a mentalidade. E por hoje é só. Quero compartilhar aqui vídeos, eu gosto de compartilhar muitos vlogs, né, do dia a dia, da rotina, apesar de ter sido uma loucura,
mas também quero trazer esse tipo de conteúdo para vocês porque eu recebo mensagens, já ajudei algumas pessoas, fico feliz com isso, né? Porque eu sempre falo aqui que aqui é o empreendedorismo real, sem maquiagem, mostro para vocês algumas dificuldades que temos, e aqui eu tô falando pra vocês, compartilhando dicas que eu, executei na minha vida e que hoje me trouxeram até aqui. E agora a gente tem que ir para um próximo passo, claro, mas isso aqui é pra você que quer começar, tá? Não deixe de começar, tá? Talvez a sua vida, a sua chavinha de ouro ali, de diamante esteja em você começar o seu negócio. E aí você expandir ele e trazer benefícios, trazer a sua vida dos sonhos, enfim, inúmeras coisas, tá bom? Um beijo e até mais!